Pessoal, hoje vamos ver a segunda parte de Revolução Inglesa. Na primeira parte nós vimos a Guerra Civil, a Revolução Puritana, a decapitação do rei, a chegada ao poder de Oliver Cromwell, que implanta uma república. Foi a primeira e única vez que a Inglaterra teve uma república. Por que não deu certo a república? Oliver Cromwell teve apoio da nobreza, depois o rei, mas ele se mostrou bastante autoritário. Mas como ele estava agradando, ele favoreceu a burguesia naval inglesa através dos atos de navegação que favoreceram o empresariado naval inglês. Esses atos foram explicados no primeiro capítulo, na primeira parte. Mas com o passar do tempo, certo, chega um momento em que Oliver morre, seu filho Richard Cromwell assume. E aí Richard não tinha o mesmo carisma, o mesmo trato político do pai e acaba sendo deposto pela nobreza que convida, que restaura a monarquia, ou seja, quem vai governar é o filho de Carlos I, Carlos II. Carlos II, para se vingar da morte do pai, manda desenterrar o cadáver de Oliver Cromwell e o enforca um esqueleto. Essa segunda fase vai ser marcada novamente pela tentativa dos monarcas de restaurarem o absolutismo através de Carlos II e depois de Jaime II. Só que a monarquia inglesa, como eu falei, era diferenciada. A nobreza, a gentry, aquela nobreza aburguesada, que tinha uma visão comercial, os homens, pequenos e médios proprietários, não queriam mais aquele modelo que só favorecia um pequeno grupo. Não esqueça que absolutismo, em termos econômicos, favorece o monopólio, ou seja, aqueles empresários amigos do rei, esses ficam com benesses, certo? Monopólios de diversos segmentos comerciais e prejudica a maioria. Ou seja, monopólio nunca foi boa coisa, certo? Porque só uma empresa dominando um segmento econômico prejudica o povo. As mercadorias ficam mais caras, prejudica o livre comércio. Então, novamente, Carlos II, Jaime II voltam com tentativas de impor uma religião oficial, a questão dos impostos, dos monopólios. A nobreza, a gente, os homens não vão aceitar mais esse modelo. Por volta de 1688, o parlamento, a nobreza, convida o príncipe holandês Guilherme para que venha à Inglaterra e assuma o trono inglês no lugar de Jaime II. Só que para ele assumir o trono inglês, ele tem que assinar um documento chamado Declaração de Direitos, onde a monarquia abdica do poder absolutista. O governo passa a ser do parlamento e a monarquia fica como chefe de Estado. Só interfere em casos excepcionais, mas no dia a dia quem vai governar é o parlamento. Então a monarquia inglesa inaugura a primeira monarquia constitucional parlamentar da história. E qual seria o saldo positivo da Revolução Inglesa? Bom, as liberdades civis, os direitos civis, você tem o direito de se expressar, direito à livre expressão, direito de opinião, liberdade de crença, liberdade religiosa, os seus direitos políticos, fim das prisões arbitrárias, o habeas corpus, a liberdade econômica, ou seja, acabar com privilégios de um pequeno grupo de empresários, amigos do rei. Então, só aquele grupo que tinha privilégios, só eles que, certo, chegavam perto do rei, certo, e o resto se prejudicava. Agora não, agora temos liberdade econômica, livre mercado. Quem decide é o consumidor. Isso vai favorecer a concorrência, a procura pela eficiência, produzir mais com menos custo,
menos custos, em menos tempo, com mais qualidade. É por causa da Revolução Inglesa que mais adiante teremos a Revolução Industrial que começou na Inglaterra. Essa nobreza, como eu falei, que passou a explorar o campo com fins comerciais, a gentry, os pequenos e médios proprietários, eles vão ocupando cada vez mais os espaços dos campos comuns ou das terras comuns, lá da Idade Média, onde a nobreza e o povão camponês, certo, ocupavam a terra, produziam, etc. Só que com a ocupação desses campos, cada vez mais para fins comerciais, o camponês vai ficando com um espaço restrito, fica cada vez mais difícil. E eles partem em busca de uma vida melhor nas cidades. Essa ocupação dos campos, ela é vista na história chamada geralmente de cercamento ou cercamentos, ou enclosures em inglês, onde o camponês ele ficou com um espaço tão apertado que ficou sem condição de sustentar a família, geralmente numerosa. Eles partem para as cidades e vão procurar emprego, vão trabalhar nas manufaturas, que é a fase ali anterior, intermediária entre o trabalho artesanal e a maquinofatura. Eles vão trabalhar nas manufaturas, que consistia isso, geralmente um grande galpão, onde muita gente trabalhava ainda de maneira artesanal, usando apenas ferramentas, e ainda não haviam as máquinas, mas essa é uma fase intermediária, porque no século XVIII a Inglaterra inaugura a fase industrial, a primeira revolução industrial da história, através da indústria têxtil, os aperfeiçoamentos da indústria têxtil. Mas isso será assunto para a próxima aula. Fica aí o saldo da Revolução Inglesa, a primeira revolução da história que inaugura as modernas monarquias parlamentares constitucionais. Para quem pensa que monarquia é coisa ultrapassada e certo, deve ser extinta, não deveria mais existir, está enganado, porque alguns dos melhores países do mundo são monarquias constitucionais parlamentares. Tem aí o Reino Unido, o Japão, Espanha e outros países onde há uma grande estabilidade política. Você compara, por exemplo, a história da Inglaterra e da França, e você vê a estabilidade política inglesa bem maior do que a França. A França ficou durante muito tempo ali. Depois da Revolução Francesa foi um caos político. Ora a República, depois restaura a monarquia, a monarquia, ficou isso durante muito tempo. E para não falar da nossa história, né? Do tempo da monarquia e da república, certo? Já vamos na Quinta República, sempre envolta em crises políticas, em golpes, etc. Bom, mas isso é assunto para outras aulas. Obrigado pela atenção.